Inicia-se agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Tenham todos uma boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. A partir deste momento, nós passaremos a realizar a sessão especial de outorga de título de cidadão ilhense ao excelentíssimo juiz de direito, Dr. Eduardo Garcia Albuquerque. Eu peço ao mestre de cerimônia, Antônio Paulina, que conduza esta solenidade. Senhoras e senhores, vereadores e homenageados presentes, sejam bem-vindos. Aos que nos acompanham pelo portal da Câmara Municipal de Ilha Solteira e pelas redes sociais, boa noite. Para iniciar esta cerimônia, convidamos para compor seus lugares os vereadores Antônio Carlos da Silva, vereador Dalmi Guedes Júnior, vereador Rodrigo Batista Gonçalves, teremos agora a composição da mesa de autoridades. Convido, neste momento, representando o excelentíssimo prefeito municipal, Otávio Gomes, o secretário municipal de governo, o senhor Rodolfo Martins. Convido o excelentíssimo juiz de direito, doutor Luciano Correia Ortega, que neste ato representa o excelentíssimo juiz de direito e diretor do Fórum de Ilha Solteira, doutor Jamil Nakad Júnior. Convido o ilustríssimo presidente da 199ª subseção da OAB de Ilha Solteira, doutor Fábio Corcioli Miguel. Peço ao excelentíssimo presidente desta casa, o vereador Valdeci Ferreira Lima, para que conduza o excelentíssimo juiz de direito, doutor Eduardo Garcia Albuquerque, até o seu lugar de honra. Neste momento, convido a todos para que de pé possamos assistir à apresentação do músico Bruno Rodrigo, que irá interpretar o hino nacional brasileiro. Boa noite a todos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança a terra desce. Se o teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, é forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Nos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos limpos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Ao lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segue da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem tomar seus lugares, por gentileza. Agradecemos a participação do músico Bruno Rodrigo pela belíssima apresentação. Porém, nesse momento, as justificativas de ausência de alguns vereadores. Ofício à mesa diretora. Venho respeitosamente me dirigir a esta mesa diretora para justificar minha ausência na sessão solene de entrega de título cidadão-ilhense ao excelentíssimo juiz de direito, Dr. Eduardo Garcia Albuquerque, a ser realizado no dia 25 de outubro de 2019, a partir das 19 horas, nesta Casa de Leis. Informo que não poderei comparecer devido a compromissos assumidos anteriormente. Aproveito o ensejo para parabenizar o excelentíssimo juiz em reconhecimento à significativa contribuição ao município de Ilha Solteira, mediante seus relevantes serviços prestados no Poder Judiciário. Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para externar minha estima e consideração. Atenciosamente, vereadores Eduardo Vasconcelos da Silva, Alberto dos Santos Júnior, vereador Docílio José Correia Feitosa, vereador Dr. Emanuel Zinese Rodrigues e vereador Ricardo Casagrande. Temos também um ofício do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ofício número 362/2019, São Paulo, 23 de outubro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, permito-me acusar o recebimento e agradecer o convite para a sessão solene de entrega do título de cidadão-ilhense ao excelentíssimo senhor Eduardo Garcia Albuquerque, juiz de direito, a realizar no dia 25 de outubro de 2019.
Impossibilidade de comparecer em razão de compromisso anteriormente agendado, transmito os meus cumprimentos ao meritíssimo juiz de direito agraciado com votos de êxito na realização do evento. Valho-me da oportunidade para externar as minhas expressões pessoais das mais perfeitas estima e elevada consideração. Atenciosamente, Manuel de Queiroz Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ilha Solteira, 25 de outubro de 2019, prezado senhor presidente. Venho, através deste, com honra e satisfação, agradecer o convite para prestigiar a sessão solene de entrega de título de cidadão ilhense ao excelentíssimo senhor Eduardo Garcia Albuquerque, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2019 na Câmara Municipal de Ilha Solteira. Entretanto, com pesar, informo a impossibilidade de comparecer ao mesmo, tendo em vista que, na data em questão, já havia agendado outros compromissos. Assim, agradeço a gentileza do convite e desejo sucesso na realização do evento. Sendo que só o que havia a informar, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Eliane Luzia Covre, secretária municipal de Saúde, e Karine Corcioli Miguel, diretora municipal de Saúde. Faço aqui também um registro especial, a senhora Rosimeire Garcia, mãe do doutor Eduardo, nosso homenageado da noite. Agradeço também a senhora Juliana Albuquerque, esposa também do nosso homenageado doutor Eduardo. Agradeço também a presença do Rodrigo Mendonça, diretor do Cartório Eleitoral de Ilha Solteira. Registro também a presença do senhor Roberto Martins, presidente do PV. Heloísa Cavalcante, presidente do PT. Me permita, Antônio Paulino, acredito que seja presidente do Partido dos Trabalhadores, acredito que seja o Alessandro Tomati. Não sei se procede ou não, mas ainda não, então tá correta a informação. Bom, eu peço aí ao senhor Antônio Paulino que proceda à leitura do decreto legislativo que outorga de título de cidadão ilhense. O título de cidadão ilhense é uma honraria concedida pela Câmara Municipal, abre aspas, como reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do município, fecha aspas. O título de cidadão ilhense equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. Assim, o nosso homenageado passa a ser um irmão, um conterrâneo, um ilhense. Decreto Legislativo número 395, de 10 de setembro do ano de 2019. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão ilhense ao excelentíssimo juiz de direito Eduardo Garcia Albuquerque e da outras providências. A Câmara Municipal de Ilha Solteira decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão ilhense ao senhor Eduardo Garcia Albuquerque, excelentíssimo juiz de direito, pelos seus relevantes serviços prestados ao município de Ilha Solteira. Artigo 2º. A entrega da honraria que se refere ao artigo 1º deste decreto legislativo será feita em sessão solene, observadas as formalidades regimentais e legais. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, vereador Israel da Silva, 10 de setembro de 2019. Valdeci Ferreira Lima, presidente. Neste momento, teremos a apresentação de um vídeo com fotos do nosso homenageado, e enquanto estará sendo apresentado esse vídeo, farei em conjunto a justificativa do presidente decreto legislativo que concedeu essa honraria ao nosso homenageado da noite.
Nossas justificativas são ao nosso homenageado. Paulista, natural de São José do Rio Preto, São Paulo, região noroeste. Eduardo Garcia Albuquerque, 6 de setembro de 1983. É graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo do São Francisco da Universidade de São Paulo em 2007 e pós-graduado em Direito Tributário. Depois de formado em Direito, foi advogado entre os anos de 2008 a 2012. Em 2012, iniciou sua trajetória profissional no serviço público, atuando no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região como analista judiciário na cidade de Itápolis, função que exerceu até o ano de 2014. Quando aprovado em concurso público de provas e títulos, se tornou juiz de direito substituto no Tribunal de Justiça de São Paulo. Inicialmente exerceu suas atividades de juiz na circunscrição judiciária de Barretos. Em março de 2015, assumiu o cargo de juiz de direito substituto em Ilha Solteira. E no mês de maio do mesmo ano, após provimento, passou à condição de juiz de direito titular. Na comarca de Ilha Solteira, ocupou a função de diretor do Fórum entre os anos de 2015 a 2017. No mesmo período, exerceu ainda o cargo de juiz eleitoral da 368ª Zona Eleitoral. Entre os anos de 2016 a 2017, ocupou a presidência do Colégio Recursal da 37ª Circunscrição Judiciária, responsável por atender os municípios de Andradina, Ilha Solteira, Mirandópolis e Pereira Barreto. Atualmente, é juiz de direito auxiliar da comarca de São José do Rio Preto. Em sua passagem por Ilha Solteira, o juiz Eduardo Garcia Albuquerque fez parte de uma transformação que levou o judiciário ilhense a uma nova era. Nesse período, após longos anos de espera e de uma luta travada por diversas lideranças, a comarca de Ilha Solteira recebeu a instalação da 2ª Vara Judicial, fato que contribuiu para a agilidade e qualidade das decisões e aprimoramento das prestações jurisdicional. No mesmo período, foram concluídas as obras e inaugurado o novo prédio do Fórum, o que proporcionou infraestrutura adequada aos que necessitam de acesso à justiça. Os dois momentos são marcos históricos na comarca de Ilha Solteira. Com a trajetória marcada pelo compromisso com a sociedade de julgar com independência e coragem, engajamento ético e moral e respeito a todo e qualquer cidadão, e pelas marcas positivas e transformações causadas na vida do povilense. Nada mais justo do que aproximar ainda mais este ilustre juiz da terra que o acolheu de braços abertos, homenageando-o com o título de cidadão ilhense a ser entregue por esta Casa Parlamentar, legítima representante do povo, como reconhecimento pelo trabalho e fortalecimento da cidadania e pelo conjunto dos serviços prestados à nossa cidade. Ante o exposto, submetemos aos nobres pares a presente propositura, do qual foi aprovada o vereador Antônio Carlos da Silva, subscrito por vereador Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva e Rodrigo Batista Gonçalves. Teremos também uma exibição de mais um vídeo com várias mensagens sobre o nosso homenageado Dr. Eduardo. Falar do Dr. Eduardo é um prazer, né? A gente trabalhou em 2016, que foi histórico da cidade. Eu acredito que foi um aprendizado também, aprendizado para mim, para ele, que é um estado novo, né? Para a cidade de Ilha Solteira também, historicamente foi um aprendizado, de evolução, né? Não só por conta da presença dele, mas havia a doutora Luciana, a doutora André, e nós tivemos sorte de ter esse trio atuando conjuntamente em Ilha Solteira. Quanto à pessoa, eu já disse isso a ele, era muito fácil trabalhar com o Dr. Eduardo.
Eu era muito bem atendido no gabinete dele, sempre muito atencioso, muito amigo, muito simples. E isso refletia também na questão profissional, porque eu também acho que isso eu não disse a você, doutor Eduardo, mas o senhor foi o juiz mais seguro que eu conheci. E a segurança não só no sentido de ser convicto, né, com as suas decisões, ser certo do que decidia, mas também quando tinha alguma incerteza sobre algo, estava em dúvida, não tinha vergonha de perguntar, de conversar conosco, né, de discutir, debater de forma horizontal os temas. Então eu sentia muita segurança em trabalhar com o senhor e fica saudade, né? É um período que não volta mais, mas eu tenho certeza que não só para nós, mas para o senhor, as eleições de 2016 nunca serão esquecidas. Um forte abraço e parabéns pela homenagem. Boa noite. Quero expressar minhas felicitações ao Dr. Eduardo pela mais justa homenagem nesta data. Um dos mais brilhantes juízes que atuou em nossa comarca e que aqui marcou sua presença. Posso dizer que acompanhei o seu trabalho, eis que à época, como presidente da OAB Subseção de Ilha Solteira, fomos participantes de várias lutas em prol da comarca. E fomos trabalhando juntos, instalação da segunda vara, entre tantas outras. Como juiz, todos nós sabemos, dispensa qualquer comentário. Sua atuação dispensa qualquer comentário, doutor Eduardo. Foi uma honra trabalhar com tão nobre pessoa. Expresso também meus agradecimentos pela oportunidade de parabenizar o nobre magistrado. Permitam-me nesta homenagem dizer inicial e brevemente algumas palavras sobre o Dr. Eduardo Garcia de Albuquerque e a sua contribuição para a causa animal aqui na nossa comarca. Dr. Eduardo é um exemplo de magistrado que desempenhou um papel fundamental no combate aos maus tratos dos animais, sendo que as sentenças proferidas pelo doutor em matéria de crime ambiental serviram como meio de conscientizar que a prática de maus tratos não pode ser tolerada pela justiça, nem pela sociedade em que vivemos, muito menos ser considerada como insignificante. Entre as centenas de sentenças que proferidas pelo doutor Eduardo, um caso chamou muita atenção da nossa comarca. Foi um caso que saiu em publicações em jornal de grande circulação e também na televisão. Foi o caso do cachorro Zeus, que foi um cachorro que foi maltratado, que foi torturado pelo antigo dono. E a sentença do Dr. Eduardo foi histórica, porque a pena que foi aplicada e o regime prisional adotado foi justo e serviu como meio de conscientização. Não só como meio de conscientização, foi punitivo e também como meio pedagógico. E teve outros casos de maus tratos também, que o Dr. Eduardo negou também a modificação da pena privativa de liberdade por restritiva, e ele alegou que havia um desvio de conduta do sujeito, desvio de personalidade do sujeito que cometeu os maus tratos. Então, Vossa Excelência, o retrato de Sua Excelência como cidadão ilhense é uma honra para o município de Ilha Solteira. Muito obrigada pela sua atuação e por ter trago esperança para os defensores e protetores dos animais. Obrigada mesmo. Bom, falar do Dr. Eduardo A partir de agora, daremos início à outorga de título de cidadão ilhense. Peço para que o excelentíssimo juiz de direito, Dr. Eduardo Garcia Albuquerque, dirija-se ao centro do plenário para que possa receber do vereador Antônio Carlos da Silva o título de cidadão ilhense.
entrevista. Concluída a homenagem, convido para fazer suas considerações o homenageado da noite, o excelentíssimo juiz de direito, Dr. Eduardo Garcia Albuquerque. Boa noite a todos. Bom, não sei se, em razão da grande emoção, eu vou conseguir me expressar como eu gostaria, né? Então, por isso, eu trouxe uma colinha, porque eu sabia que eu ficaria bastante emocionado. Não imaginaria que seria tanto. Chegou. É disso que eu sinto falta em Ilha Solteira. É uma das coisas que eu sinto muita falta em Ilha Solteira. Bom, senhor presidente da Câmara Municipal, Valdeci, peço licença para evitar os cumprimentos de praxe observados em eventos formais para me dirigir ao senhor e a todos os presentes sem as regras costumeiras. Isso porque nesta data, e mais especificamente nesse local, eu me sinto em casa, falando para amigos e pessoas queridas com as quais eu nutro relação de afeto e respeito suficientes para deixar de lado as formalidades de estilo. Foi nesta casa que realizei o meu primeiro júri e também a maioria deles. Sempre com a colaboração e autorização dos senhores, que sempre foram solícitos em atender às necessidades do Poder Judiciário, colocando sempre em primeiro lugar os interesses dos cidadãos ilhenses. Foi aqui, nesta casa, que com muita honra diplomei os senhores nas últimas eleições municipais, dando efetividade à vontade soberana do povo de Ilha Solteira de tê-los como representantes, certos de que as suas expectativas em relação às necessidades da população seriam atendidas. Por esses motivos, me sinto à vontade para me dirigir a vossas excelências sem as formalidades de estilo, certo de que estamos entre agentes públicos e, como tal, colegas de profissão que têm como sacerdócio o atendimento aos interesses da população desta cidade que tanto amamos. Alguns dias antes de receber o honrado convite para estar aqui hoje, conversava com um promotor de justiça sobre como é bom trabalhar em cidades menores, em instâncias iniciais, onde o contato com os servidores e cidadãos é bem mais próximo do que em cidades como Rio Preto. Durante a conversa, ele me relatou sobre alguns feitos que realizou na sua primeira comarca e sobre os impactos positivos que teve para a população. Falou também que estes feitos lhe renderam o título de cidadão naquela comarca, que ele, com felicidade, ostentava na parede de sua sala. Nesse momento, eu parei para refletir e pensei, acho que poderia ter feito mais por Ilha Solteira. Deveria ter aguardado um pouco mais para me promover, para, quem sabe, poder ostentar um dia na parede da minha sala o título de cidadão ilhense. Qual não foi a minha surpresa quando, alguns dias depois, cheguei em meu gabinete e minha assistente me falou que o pessoal da Câmara havia ligado, pedindo meu contato, relatando que havia um interesse de me homenagear com esta incomensurável honraria. Nesse momento, imbuído de alegria, passei a relembrar toda a minha trajetória para estar aqui hoje. Relembrei quando eu era criança e inconscientemente vestia o único terno que meu pai tinha para brincar, com a inocência inerente àquela tenra idade, sem nem sonhar que aquele viria a ser meu uniforme de trabalho. Lembrei o tanto que eu sofri para estudar matemática, física, biologia, para passar no vestibular da FUVEST, Ato falho, doutor Luciano. O qual, inclusive, tive que prestar em São Paulo, porque esqueci de fazer a inscrição em Rio Preto. Essa é uma história para outra hora. Naquela época ainda não era pela internet a inscrição. Eu esqueci. Tá bom.
aproveitar, vou contar essa história que ela é boa. E eu esqueci, um domingo, obrigado, um domingo pela noite, de madrugada eu acordei sabendo que tinha algo errado aquele domingo, e eu não sabia o quê. Sabe aquela angústia de quando a gente sabe que está esquecendo algo? E aí, em 2002, 2003, eu olho em cima da minha escrivaninha a inscrição da FUVEST, que deveria ser entregue no locais determinados. Aí eu me desesperei. O que eu vou fazer? Fui ler o manual e vi que no dia seguinte ainda era possível a entrega da inscrição em São Paulo, na cidade universitária. Eu tinha 17 anos, não sabia como ir para São Paulo. Acordei meu pai, o que eu faço? Se vira. O máximo que eu vou fazer por você é te levar na rodoviária. E assim foi. Fui eu, 17 anos, para a rodoviária, sem celular, porque na época não era tão comum. E para chegar na cidade universitária, como eu faria? Cheguei na Barra Funda, perdido. Comecei a perguntar. Enfim, consegui chegar, consegui fazer a inscrição, mas por isso eu tive que fazer a prova em São Paulo. Graças a Deus que eu passei. O esforço não foi em vão. Continuando, lembrei também da vida de concurseiro sofrida que tive por 6 anos, acordando de madrugada, passando finais de semana estudando, evitando sentimentos de incertezas e desânimos que insistiam em me dominar. O Dr. Luciano sabe como é esse sentimento. Lembrei, inclusive, que foi nessa minha vida de concurseiro, prestando concursos Brasil afora, que tive o primeiro contato com o Poder Judiciário ilhense. Como se fosse uma profecia que se cumpriria algum tempo mais tarde. Certa feita, estava eu e minha esposa, que na época era namorada, no aeroporto de Cuiabá, onde estávamos para prestar concurso para a magistratura do Mato Grosso. Aguardávamos na esteira de bagagem quando um rapaz simpático puxou o assunto, reconhecendo em nós a figura de concurseiros. Aquela cara de bobo, palidez, óculos, péssimo condicionamento físico e o vade-mecum sempre embaixo do braço. Como ficaríamos em hotéis próximos, pegamos o mesmo táxi. No trajeto, falei para ele que estava na prova oral do TJSP e ele cordialmente falou que eu passaria e que quando fosse escolher a comarca para trabalhar, iria ter como opção Ilha Solteira, passando a discorrer sobre os mais de 10 mil processos e a estrutura antiga do fórum. Dr. Lenner Leopoldo, que à época era advogado atuante na comarca e hoje é meu colega no TJ do Mato Grosso, me relatou os desafios que como juiz eu teria em Ilha Solteira. O tempo passou e eu esqueci as informações por ele repassadas. Consegui passar no concurso, fui para a escola da magistratura, onde permaneci por alguns meses. Certo dia, antes de sermos enviados para as comarcas, recebi um telefonema da designação do TJSP, me dando 2 opções, Mirandópolis ou Ilha Solteira. Como eu havia esquecido as informações passadas pelo Dr. Lenner, escolhi Ilha Solteira sem titubear. E como eu fui feliz nessa escolha. Logo no trajeto, eu percebi que se tratava de uma cidade diferenciada. Um paraíso moldado por Deus para cidadãos privilegiados. Como porta de entrada, temos a ponte do rio São José dos Dourados, dando as boas-vindas. Entrando na zona urbana, notei que se tratava de uma cidade planejada, com avenidas largas, interligadas, que facilitavam o trânsito de automóveis e sua coexistência com as bicicletas, que, como em toda cidade planejada, é um meio de locomoção bastante utilizado. Também notei que, apesar de se tratar de uma cidade com menos de 30 mil habitantes, a estrutura de comércio e serviços era condizente, se não melhor, do que cidades maiores, como Andradina e Jales. Isso tudo me deixou bastante empolgado, tanto que em nenhum momento lembrei das mazelas relatadas pelo Dr. Lenner. Chegando ao fórum, a recepção não poderia ter sido melhor. Os servidores, todos bem-humorados, educados, com exceção do Elias, às vezes.
prestativos e com sorrisos nos rostos. Fui levado ao gabinete, onde havia um gigantesco estoque de processos conclusos para decisões e sentenças. Lembra, né, Elias? Aquela mesinha ali atrás. Que o Douglas, que à época era estagiário, que eu vi esse menino crescer, e hoje ele é escrevente, que ele tinha ajudado a doutora Andréia a fazer. Mas, como eu era jovem e estava empolgado, nem o extenuante trabalho que estava por vir tirou minha animação. E a recepção por parte dos advogados também não poderia ter sido melhor. Logo que eu cheguei, fui convidado para um café da manhã na sala da OAB, pela doutora Rita Pontes Gestal, presidente à época, onde fui recebido de maneira calorosa e muito acolhedora, que foram a dinâmica do meu relacionamento com os advogados nos 3 anos que fiquei na comarca. Minha esposa havia vindo comigo, e ela também, igualmente empolgada com a beleza, estava igualmente empolgada com a beleza e a estrutura da cidade. Nos anos vindouros, ela também se adaptou muito bem à cidade, e como eu, criou vínculos de amizade e afeto que perdurarão para sempre. Como fomos felizes nessa cidade! Aqui vivi os momentos mais marcantes da minha carreira, que certamente não serão superados. Tive a felicidade de ser o juiz a ocupar o cargo de diretor do fórum nos momentos mais importantes para o judiciário local. Em 7 de agosto de 2015, tive a honra de, na condição de diretor do fórum, instalar a 2ª Vara Judicial da comarca, fruto de esforço antigo e conjunto dos meus antecessores, OAB, servidores e políticos locais. Também tive a honra de inaugurar o novo prédio do fórum, uma luta antiga da comarca, que se arrastou por anos e que somente concretizou-se com a luta coordenada dos servidores, juízes, advogados, prefeitos, vereadores e até mesmo deputados. Ilha Solteira foi uma grande escola para mim. Aqui tive contato com os processos mais complexos da minha carreira, das mais variadas áreas do direito. No período em que aqui estive, tive a honra de exercer a função de juiz eleitoral em uma das eleições mais emblemáticas da história de Ilha Solteira. Tive a honra também de trabalhar nas comarcas vizinhas de Pereira Barreto e Andradina, onde, de igual forma, adquiri experiência e fiz grandes amigos. Um que, inclusive, está aqui, o Dr. Luciano, que fomos contemporâneos na faculdade e só viemos nos tornar amigos aqui. Quem diria? Enfim, tudo que eu vivi em Ilha Solteira, em 3 anos, certamente não conseguirei viver a vida toda na minha carreira. Mas, como todo sonho um dia acaba, surgiu a oportunidade de me promover para Rio Preto, minha terra natal. Confesso que não foi fácil a escolha. A Juliana e eu conversamos muito e decidimos, com muito pesar, que era chegada a hora de escrever um novo capítulo em nossas vidas. Ilha Solteira nos marcou intensamente. E por isso é tão importante para nós recebermos esse título hoje, para formalizar o que o nosso coração já sabe faz tempo. Somos cidadãos de Ilha Solteira. Ainda hoje sinto saudades de chegar do almoço e tomar o café da dona Idalina, de ouvir os gritos de "Hoje é sexta-feira!" do Elias, de ver a florada dos ipês na Avenida Brasil, de admirar as araras sobrevoando os céus ilhenses no fim da tarde. Obrigado, senhores vereadores desta casa, não só por essa homenagem que me enche de alegria, mas também por ter nos proporcionado o retorno a essa cidade que tanto amamos. Obrigado aos meus pais, infelizmente meu pai não pôde estar aqui hoje, ele estava viajando, por ter me proporcionado a base necessária para que eu pudesse alcançar o sonho de ser juiz. Obrigado à minha esposa Juliana, com quem eu divido esta honraria recebida, por ser uma maravilhosa companheira de jornada, dividindo as agruras da vida e tornando mais felizes momentos como este. Obrigado aos amigos presentes,
que deixaram seus compromissos para estar aqui hoje. Agradeço ao Rodrigo pelas palavras e tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Tá? E foi um aprendizado recíproco esses anos que fui juiz eleitoral, que você foi diretor do cartório. Obrigado, Ilha Solteira, por ter me acolhido como cidadão. Obrigado. Após as considerações do nosso homenageado, teremos a apresentação do coral do projeto Cantando e Encantando, mantido pela Caritas da Paróquia Cristo Luz do Mundo. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. E em nome do Estado-Geral, falo da nossa comunidade e Caritas, a gente agradecer o convite e os nossos adolescentes que estão aqui para fazer parte dessa belíssima homenagem ao Dr. Eduardo. A gente fica muito feliz por estar aqui agradecer. Vai ser uma apresentação simples, mas com muito carinho, com muito amor. Então, em nome do Estado-Geral e de todos os envolvidos no projeto Caritas, a gente tem um imenso prazer de apresentar para vocês nosso adolescente. E a primeira melodia que eles vão apresentar vai ser A Cor e o Beija-Flor.
próxima música a gente vai apresentar Luar do Sertão. A próxima música é Tocando em Frente.
próxima música é La Bella Luna. Gostaríamos de agradecer um agradecimento muito especial pela belíssima apresentação do coral do projeto Cantando e Encantando, mantidos pela Caritas da Paróquia Cristo Luz do Mundo. Passamos neste momento aos pronunciamentos sobre essa sessão. Convido o vereador Antônio Carlos da Silva para que faça seu pronunciamento. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente da casa, companheiro Dalmir, Coquinho, os vereadores presentes. Cumprimentar o doutor Luciano, juiz de direito. Rodolfo, secretário de governo, representando aí o nosso prefeito. Fábio Corcioli, presidente da OAB. Grande doutor Eduardo, né? Juiz, ex-juiz aqui de Ilha Solteira. E você voltou para a tua terra natal, né? Mas agora você vai ter duas terras natais, né? Cumprimentar aqui Heloísa, aí, a presidente do meu partido, o Alessandro Tomate, que está chegando. De forma especial também, cumprimentar aqui o ex-vereador Zagato. Foi um grande vereador nessa casa. Travamos grandes batalhas aqui, né? E o Bruno, agradecer o Bruno, que cantou o hino nacional para nós aqui, muito, muito bom. E o pessoal das Caritas, né? Esse projeto fantástico da Igreja Católica,
Está vendo aqui o Zequinha, a Irene, a Tereza, né? A Hatsumi. Maravilhoso esse trabalho aí de envolver as crianças, né? E adolescentes, ensinando a cantar e, sem dúvida alguma, fica fora, né, dos grandes problemas que a gente tem com a juventude no Brasil hoje. Fica difícil, doutor, falar alguma coisa, né? Mas eu estou no 4º mandato de vereador. Fui 97 a 2000 até 2005. Depois eu fiquei um tempo fora, fui para Brasília. Fiquei 8 anos, voltei, me elegi de novo e agora me reelegi. E Vossa Excelência me deu posse aqui. Mas vou dizer para o senhor que uma das proposituras mais importantes que eu fiz nesses 4 mandatos foi essa. De coração mesmo. Eu acho que Ilha Solteira tem 2 momentos. Na vida política, em tudo, né? Um antes da sua vinda aqui. Eu acho que até 2000 Você chegou aqui em março de 2015, né? Março de 2015. E a doutora Luciana também, que seria homenageada hoje, chegou um ano antes de você, em março de 2014. Então, acho que vocês mudaram, né? Muita coisa nessa cidade. E Ilha Solteira, depois disso, não será a mesma. Isso. Então, eu acho que Ilha Solteira deve muito a Vossa Excelência. E a doutora Luciana também iria receber o título hoje, mas infelizmente felizmente, né? Ela está quase de 9 meses, ela deve ganhar o neném dela, provavelmente agora no final desse mês, ou na primeira quinzena de novembro, e não pôde estar presente. Mas vai voltar aqui para receber também essa homenagem, porque ela foi muito parceira também de nós, vereadores dessa Câmara, nos ajudou muito. Porque o principal papel do vereador, é fiscalizar. E essa parceria, né, com o Ministério Público é muito importante. E a doutora Luciane foi muito importante nessa parceria com a gente. O doutor André também, lá atrás, doutor André Luiz, que está lá também, né, em São José do Rio Preto, também foi um grande parceiro. E saiu daqui também muito preocupado, né, e uma pessoa muito corajosa também. E Vossa Excelência, eu peço até desculpa em nome de Ilha Solteira, porque eu sei também que você ficou muito magoado com algumas coisas que aconteceram, né? Mas que não é o pensamento, você sabe disso, da maioria das pessoas aqui de Ilha Solteira. O Rodrigo colocou 2 palavras sobre você. Muita segurança e muita convicção. Eu coloco mais 3, né? Muita coragem, muita dedicação e imparcialidade. Então, eu acho que Vossa Excelência foi muito imparcial e resultou, como Vossa Excelência colocou aí, a eleição de 2016 em Ilha Solteira foi comentada no Brasil inteiro. Então, essa questão da sua coragem, da sua segurança, da sua convicção e da sua imparcialidade, com certeza, mudou os rumos de Ilha Solteira. Eu vou encerrar. Eu estava vendo eu vi uma entrevista sua quando você foi embora em 2016, com o Rodrigo, acho que o Rodrigo está aqui. E eu achei muito legal essa frase aqui. Você encerrou, o Rodrigo pergunta para você: que mensagem o senhor pode deixar para a população de Ilha Solteira? Olha a resposta que interessante. Ilha Solteira é um lugar especial, uma cidade acolhedora, bem estruturada, com uma população culturalmente diferenciada e bem educada. Aí você diz: hoje eu me sinto como um cidadão ilhense. Então agora, de fato, né? Se já era, mas agora de fato e de direito, né? Você coloca que ama essa cidade como se tivesse vivido aqui durante toda a sua vida.
Espero poder voltar constantemente para rever os amigos, né? Está voltando, né? E agora você recebe esse título. E eu acho que é o papel do Poder Legislativo, é isso também, que é o poder mais representativo, né? Porque os vereadores representam toda a comunidade. Então, eu acho que esse poder tem que homenagear as pessoas que foram importantes, que passaram pela cidade e foram importantes e fizeram história, né? Porque tem pessoas que passam pelo mundo, mas não faz história. Ninguém sabe o que fizeram. E tem pessoas que fazem a história, que não aceita a história que vem, né? Não vai no reboque, né? E Vossa Excelência ficou aqui 3 anos e fez história e marcou a história de Ilha Solteira. Por isso que eu acho que esse poder tem que dar esse título para Vossa Excelência, e Vossa Excelência merece muito esse título, né? E sem dúvida alguma, a partir de hoje, o senhor é um cidadão ilhense e vai estar aí, com certeza, no coração aí da maioria dos ilhenses. Muito obrigado aí pelo grande trabalho que Vossa Excelência fez por nossa cidade. E como Vossa Excelência é um cidadão ilhense, eu vou entregar um livro aqui que conta um pouco a história da nossa cidade e também como foi a luta para emancipar essa cidade, que eu tive até o prazer de participar dessa comissão de emancipação. Continuando, convido o vereador Dalmi Guedes Júnior para que faça suas considerações. Senhor presidente, nobres pares, amigos Antônio Carlos, Rodrigo Coquim, Dr. Rodolfo, representando aqui o nosso prefeito municipal, Dr. Luciano, meu amigo Fábio Corcioli Miguel, presidente da OAB de Ilha Solteira, em nome de quem cumprimento os demais companheiros de profissão, Dr. Eduardo, homenageado essa noite, em nome de quem eu cumprimento os familiares, os amigos, demais públicos presentes. Meu boa noite. Antes de iniciar a minha fala, eu não posso deixar registrado aqui, Coquim, a minha admiração pelo projeto Caritas, né? Não conhecia, né? Fiquei totalmente admirado pelo trabalho aí que a Igreja Católica, né, através da sua coordenação aí, vem desenvolvendo com as crianças e adolescentes. Então, meus parabéns ao professor Djalma, né, excelente trabalho aí está sendo desenvolvido. Para quem não sabe, Coquinho, não sei se você lembra, o professor Djalma foi um dos professores que foi dispensado na nossa rede de ensino, que ensinava nossas crianças e adolescentes música, né, nas escolas, e a prefeitura dispensou, como outros também. Mas excelente trabalho, tem meus parabéns. Doutor Eduardo, quando o vereador Antônio Carlos veio conversar comigo a respeito dessa entrega de cidadão ilhense, eu confesso que não tive a mínima dúvida e a felicidade em estar te concedendo esse título, não só porque Vossa Excelência sempre foi cordial com a minha pessoa no tratamento, né? Não só minha, como dos advogados em audiências, né? No trato do dia a dia dentro do fórum. Eu fico muito à vontade em dizer que nas audiências com Vossa Excelência, e outro que eu coloco também junto, que eu não posso já te falar, o Dr. Fernando Antônio de Lima,
que antecedeu Vossa Excelência no fórum também, a forma tranquila que eu participava das audiências, né, a forma cordial que Vossa Excelência tratava todos ali presentes naquela audiência. Não foi também porque Vossa Excelência estava como diretor do fórum, né, nos momentos que eu considero um dos momentos mais importantes da história, né, do Fórum de Ilha Solteira, que foi a abertura da segunda vara e a inauguração do nosso fórum. Vossa Excelência estava ali à frente. A gente sabe que é uma luta que vem vindo, né, que vinha já há muito tempo da OAB, de políticos, como Vossa Excelência mesmo disse aqui, mas você estava à frente do fórum na época e temos que lembrar da história. Eu, a partir do momento que assumi como vereador nessa Casa de Leis, eu sempre defendi a causa animal. E não posso deixar de registrar aqui também, a doutora Bruna foi muito feliz no seu comentário, as sentenças que Vossa Excelência sempre proferiu em relação à causa animal e a maneira com que eu acredito que todo juiz deveria sentenciar, no sentido de que as pessoas têm que ter mais respeito, as pessoas têm que ter mais cuidado, né, com o bichinho de estimação, com os animais em geral. Então, a sentença de Vossa Excelência em relação ao caso da doutora Bruna falou realmente foi um marco, né, utilizado aí como referência. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Esse foi o motivo também, mas não foi também por esse motivo também, doutor Eduardo. Eu me lembro que quando eu tomei posse aqui, dia 1º de janeiro de 2017, Vossa Excelência, junto com a doutora Luciane, participaram, né, da posse, nos deram posse para podermos exercer a nossa função aqui nessa Casa de Leis. E eu me lembro bem que Vossa Excelência disse que a partir do momento que tomássemos posse nesse cargo de vereadores, que teríamos uma responsabilidade muito grande em relação à nossa sociedade. E aí eu fico pensando, um pouquinho, se nós como vereadores temos toda essa responsabilidade, imagina um juiz de direito, que tem que decidir várias e várias causas, vários e vários conflitos, e Vossa Excelência está de parabéns, né, pela forma coerente, né, forma justa, e o Toninho foi muito feliz em falar aqui da forma imparcial, que todas as suas sentenças foram enquanto Vossa Excelência esteve à frente desse fórum. Meus parabéns, doutor Eduardo, te desejo muito sucesso em sua vida e fiquem todos com Deus. Continuando, convido neste momento o vereador Rodrigo Batista Gonçalves para que faça as suas considerações. Senhor presidente, doutor Luciano, Rodolfo, doutor Fábio Corcioli, doutor Eduardo, cumprimentar aqui e agradecer o Bruno, o pessoal aí do Projeto Caritas, também pela participação importante. Cumprimentar, eu não tive o privilégio, doutor, de ser próximo do senhor, mas Pica-Pau conheço, Valdeci, que é o tio Dé, posso falar tio Dé, né, Valdeci? Tio Dé aí, me conhece desde criança, Rodrigo do cartório, meu amigo Márcio também, que está aqui, o pessoal que teve esse prazer de estar próximo do senhor. Rodrigo também está aí disposto nessa luta aí com relação ao cartório, com relação à biometria. É isso aí, Rodrigo. A gente tem que exercer e pedir para que não haja problemas futuros. E o Rodrigo, doutor, eu vou quebrar o protocolo rapidinho. Chama Rodrigo, eu chamo o Rodrigo, ele faz aniversário dia 24 de abril e eu também. Né? O dia que eu fui lá fazer biometria, só que eu acho que ele é mais velho, o senhor não acha? Está mais acabado.
Não, estou brincando, é preocupação, eu sou mais velho que ele, doutor. Então a gente vai criando uma certa afinidade com esse pessoal que quer o bem de Ilha Solteira. Fica difícil eu falar do senhor aqui, doutor, depois de ver o pronunciamento do senhor, depois de ver o Antônio Carlos, 4 mandatos, depois de ver o doutor Dalmi aqui como advogado falar. Mas a verdade é que hoje nós estamos formalizando só o que o senhor merece, porque eu não tenho dúvida, aquilo ali, essa placa vai ser uma prova que o senhor vai saber que quem realmente ama a Ilha Solteira tem o senhor no coração, sabe que o senhor quer o bem da ilha e fez por merecer. Quando o Toninho falou desse projeto, não tinha dúvida, não tinha nem o que falar sobre isso. Demoramos para isso, certo? Quero também cumprimentar, não sei se tem mais familiares, o senhor falou muito da sua esposa, Juliana, e no seu discurso aqui, eu pude ver o porquê o senhor é um homem honrado, e a humildade, na hora que eu estava ali, o senhor aproximou, agradeceu. É uma honra, para nós é uma honra, doutor. A humildade e a parceria com a família, no qual eu pude ver aqui que o senhor repetiu sobre a sua esposa umas 3, 4 vezes. Então, quantas noites sem dormir, era namorada. Ela que escreveu. Então tá bom. Então, parabéns, vai para ela também, né? Mas eu fico muito feliz. Posso fazer uma pergunta particular para o senhor? Tem filhos? Então vamos começar, doutor. O senhor precisa deixar filhos aqui para essas novas gerações, para que possamos ter tranquilidade nas nossas leis. Chegou ali e fala, vai resolver. Vai resolver porque ali tem seriedade, tem honestidade, tem princípio. Eu vou deixar uma frase aqui para o senhor, é breve. O fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo, a luta. O direito não é uma simples ideia, é força viva. Por isso a justiça sustenta em uma das mãos a balança, com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada, por meio da qual se defende. A espada sem a balança é a força bruta, e a balança sem a espada é a impotência do direito. Uma completa a outra. O verdadeiro Estado de Direito só pode existir quando justiça bradir a espada com a mesma habilidade com que manipula a balança. Rodolph Ehring, a habilidade do senhor foi grande aqui, e principalmente a coragem. Sabemos de alguns acontecidos que eu presenciei, e o senhor foi um homem de coragem, e tenho certeza que vai continuar sendo. Parabéns pelos relevantes serviços prestados à sociedade, ilhense durante o tempo que exerceu, com competência, com coragem, com engajamento ético e moral, respeito a todo e qualquer cidadão, e brilhantismo, a judicatura em nossa comarca. Parabéns, doutor Eduardo. Convido o ilustríssimo presidente da 199ª subseção AB de Ilha Solteira, Dr. Fábio Corcioli Miguel, para que faça suas considerações. Boa noite. Senhor presidente, Valdeci Ferreira Lima, que mais uma vez nos recebe, né, com muita gentileza aqui nessa Casa de Leis, em nome de quem peço licença para cumprimentar os nobres vereadores, né, e também os servidores aqui do Poder Legislativo de Ilha Solteira. Doutor Luciano, né, que hoje
representa aqui o Poder Judiciário local, em nome de quem também gostaria de pedir que levasse os nossos cumprimentos ao Dr. Jamil, ao Dr. Rafael, que hoje, né, estão aqui na luta conosco do dia a dia, né. Cumprimentar aqui o Valdeci, Plínio de Novaes, nosso amigo Tio Dé, em nome de quem gostaria de saudar todos os serventuários aqui do Poder Judiciário de Ilha Solteira. Também colega de profissão, Dr. Rodolfo, né, que hoje está à frente da Secretaria de Governo, em nome de quem também gostaria de que levasse os nossos cumprimentos ao prefeito Otávio Gomes e a todos os servidores do município de Ilha Solteira. Doutor Eduardo, né, excelentíssimo doutor Eduardo, ao qual, ao final da minha fala, reportarei, né, as minhas palavras. Colega de profissão, doutor Zailton Pescaroli, hoje nosso membro relator da primeira turma do TED, Turma Deontológica de São Paulo, doutora Maísa, aqui também presente, né, doutor Dalmir, né, já cumprimentei como vereador, mas também como colega de profissão, né, colegas advogados, que muito honra a advocacia aqui de Ilha Solteira. Senhoras e senhores, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Câmara dos Vereadores, né, pela sensibilidade, né, e pela escolha da outorga desse título, ao excelentíssimo doutor Eduardo Garcia Albuquerque, né. Parabenizar a sua esposa, sua mãe, né. O doutor deixou bem claro aqui que o nosso núcleo familiar, né, é o nosso bem maior, né. Não há como se ter sucesso na nossa vida sem termos uma base, né, uma base de educação, né, como diria meu pai, né, sem ter berço, né. Ou seja, quando a gente tem berço, a gente é criado, né, como essas crianças lindas que fizeram essa apresentação, criado através da música, criado com Deus em nossos corações, né. Não tem como a gente não ter um futuro que não seja brilhante, mas pelo menos um futuro digno, né, que é o que a nossa sociedade merece. Agora, doutor, o que eu posso dizer em relação ao senhor? Tivemos, né, uma convivência durante esses anos, né, inicialmente ainda não à frente da OAB, como advogado, mas depois como representante aqui dos colegas da subseção. Tivemos algumas empreitadas juntos, estivemos em São Paulo, né, em audiência com o excelentíssimo doutor Paulo Dimas, né, à época, oportunidade que também conhecemos o doutor André, que estava chegando aqui na comarca. Enfim, em nome dos colegas advogados e advogadas, eu só posso agradecê-lo sempre pela cordialidade, né, que nos recebeu em seu gabinete, pela cordialidade com que nos tratou, né, na lida da advocacia, e, sobretudo, pelo respeito que teve por todos os advogados e advogadas aqui. Tá? Parabéns por esse título. Tá? Seja bem-vindo aí à nossa sociedade agora como cidadão. Muito obrigado. Convido o excelentíssimo juiz de direito, doutor Luciano Corrêa Ortega, que esta noite está representando o excelentíssimo juiz de direito, diretor do Fórum de Ilha Solteira, doutor Jamil Nakad Júnior, para que faça suas considerações. Boa noite a todos. Vou abaixar que eu sou baixinho mesmo. Gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes, os servidores, munícipes e demais convidados, especialmente o nosso homenageado, doutor Eduardo. Nós fomos contemporâneos de faculdade, como ele disse no início. Ele estudava no período diurno, eu no noturno, mas poucas vezes tivemos contato próximo durante o período em que estudávamos. Somos do mesmo vestibular, da mesma turma 176. Sim, sim. Não. Então, tivemos um ligeiro contato durante o período da faculdade, durante os eventos, as várias situações em que permitia que tivéssemos esse contato entre as turmas, mas eu vim a conhecer o Dr. Eduardo mais proximamente depois que eu fui aprovado no concurso como juiz de direito. E quando a gente acaba de ser aprovado, surgem aqueles grandes dilemas. E agora? Tantas coisas nos livros, tantas coisas nos códigos, mas como é que se aplica isso tudo diante de situações das mais diversas e imponderadas que
nos apresentam. E tive a sorte de ter escolhido a mesma circunscrição judiciária, Pereira Barreto, a comarca de Pereira Barreto, e desde o início o doutor Eduardo se mostrou uma pessoa extremamente solícita e próxima para, nestes momentos de angústia, estender a mão, compartilhar os dramas que todos nós temos no início da carreira. E ele foi mais do que um colega, ele acabou se tornando um verdadeiro amigo, um amigo-irmão, e tive a honra de poder ter como espelho e como exemplo de profissional, de magistrado para ser seguido. Uma pessoa extremamente ética, competente, ponderada, calma. Faltam adjetivos positivos para qualificar o doutor Eduardo. Depois tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Colégio Recursal, em que fomos colegas de turma. E ele sempre, durante todo esse período, só acresceu, só somou para a minha vida como profissional, como magistrado. Então, este título, a concessão deste título, é um ato de extrema justiça e é um reflexo de todo o trabalho que ele realizou nessa cidade e toda a contribuição positiva para os jurisdicionados. Por isso, eu só tenho uma coisa a dizer. Parabéns, você merece. Convido o secretário de Governo, Rodolfo Martins, que esta noite está representando ao excelentíssimo prefeito municipal, Otávio Gomes, para que faça suas considerações. Boa noite. Em nome do prefeito Otávio Gomes, saúdo todos os presentes. Em nome do presidente Valdeci, todos os vereadores. Meu amigo, meu irmão, Dr. Fábio Corcioli, qual tenho a honra de ser inscrito na subseção de Ilha Solteira, ser presidido por ele, ter feito parte da diretoria da subseção há alguns anos. Nosso representante da magistratura, nosso homenageado. Parabéns, saúde também, dona Hatsumi, que coordena o trabalho do Caritas lindamente. Parabéns às crianças e adolescentes que se apresentaram. Foi muito bacana a apresentação. Justifica a ausência do prefeito Otávio. Esse, nas últimas semanas, se divide entre a função de prefeito, as preocupações com o problema de saúde do pai, mas, felizmente, temos boas notícias. O senhor Edson Gomes vem se recuperando, já saiu da respiração mecânica, continua na UTI, em breve estará conosco. Mas, enfim, viemos aqui para homenagear o doutor Eduardo, que veio para Ilha Solteira há alguns anos, realmente fez um grande trabalho, buscou sempre a manutenção e a ordem da paz social, que essa é a função primordial do direito, seja qualquer ocupante de cargo público, função que seja, buscar a pacificação social. Como foi dito, o doutor Eduardo enfrentou uma das eleições mais conturbadas da história do país, não só Ilha Solteira, mas em todo o território nacional, devido a algumas mudanças legislativas, que alterou o prazo de campanha, registro de chapa, e assim, alterações também na parte de financiamento de campanha eleitoral. Atuei naquele momento também como advogado, e o doutor sempre nos atendeu com extrema presteza, educação, gentileza. Não há o que se comentar quanto ao estrito cumprimento do dever da ética que o doutor Eduardo teve em Ilha Solteira. Isso eu falo como testemunha disso. Atuei naquela época e posso dizer isso tranquilamente, doutor. Quero dizer também que a Ilha Solteira está de portas abertas, doutor. Hoje, como cidadão ilhense, volte em outras ocasiões. Somos uma instância turística. Estamos melhorando alguns aparelhos públicos para lazer, turismo. Doutor, volte, traga a sua família. Estamos de braços abertos para receber o doutor. Como o doutor Fábio falou, eu acho que o senhor tem uma origem e a família é a base de tudo. Então, parabéns pela família, parabéns aos familiares do doutor Eduardo pela formação do filho, do irmão, a esposa, pelo marido que tem. E, gente, boa noite a todos. Até mais.
Convido neste momento o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, o vereador Valdeci Ferreira Lima, para que faça suas considerações. Boa noite a todos. Em nome do presidente da OAB, Dr. Fábio Corcioli, procurador deste município, eu quero cumprimentar os demais que compõem a mesa, meus colegas vereadores, Toninho, Dalmi, Rodrigo, temos 3 Rodrigo hoje aqui. Rodrigo que nós conhecemos como Rodrigo do cartório eleitoral, Rodrigo vereador e o Rodrigo da imprensa. Eu quero cumprimentar todos que nos acompanham pelo Face, pelo site, pelo portal da Câmara, pela 104,9, doutor Zailton, a área jurídica também. E eu quero aqui, com muita calma, com muita serenidade, para cumprimentar aqui todos os presidentes, as lideranças políticas desta cidade. Haja vista, estamos aí praticamente às vésperas de uma eleição. Quero cumprimentar aqui a presidente do PT, que ainda é a presidente do PT, embora houve já a eleição, a professora Heloísa. Me desculpe por ter até tentado, mas parabéns ao Tomás, que é o sucessor da professora Heloísa. Quero cumprimentar, e agora de presidente para presidente também, presidente do meu partido, Roberto Martins, presidente do PV. E se não me falha a memória, Tasso, eu fui informado, você é presidente do Patriotas. Muito obrigado por ter vindo prestigiar. São as lideranças que, no momento, é lógico que tem outro ex-vereador desta Casa de Leis, Ademir Zagato, que foi meu professor de geografia na época. Enfim, não sei se tem alguma autoridade eclesiástica aqui, não estou reconhecendo. Quero cumprimentar a todos. Pois bem, quero aqui ser bastante breve, porque depois de ouvir os acadêmicos, doutor, e talvez eu seja o vereador mais simples deste local, da mesma forma que iniciei lá em 2017, com a mesma simplicidade, mas também com a mesma seriedade. E isso não quer dizer que nós muitas das vezes incorremos em erro, porque somos seres humanos e somos passivos de erro. Mas nós buscamos a seriedade, buscamos a transparência, buscamos ser o mais correto possível. E eu creio que é sempre aquilo que o nosso, posso dizer assim, nosso ex-juiz de Ilha Solteira, mas agora com o título de cidadão ilhense, procurou fazer nas suas atividades do dia a dia na cidade de Ilha Solteira. Procurar ser essa é a palavra correta, imparcial. E nenhum cidadão de Ilha Solteira, e por que não dizer de nosso país, não precisa ter medo do magistrado, do juiz, não precisa ter medo. Nós precisamos nos policiarmos para não incorrer em ilegalidade, porque o juiz ele está para aplicar a lei. Aonde não há lei, aonde não há disciplina, aonde não há algo que venha corrigir, com toda certeza será uma baderna. E nós admiramos sim pelo trabalho prestado em Ilha Solteira. Talvez seja cansativo, ou chover no molhado, ou exaustivamente repetir palavras semelhantes que já foram ditas aqui. Mas é um orgulho para Ilha Solteira ter um juiz da envergadura de Vossa Excelência. Nós nos sentimos honrados. Esta Casa de Leis, ela se sente honrada todas as vezes que ela entrega um mérito a alguém, uma honraria a alguma personalidade. Poder Legislativo, como foi falado muito bem pelo vereador Antônio Carlos, que é o lugar mais democrático, onde se tem a maior representatividade. E aí vai como sugestão, e pelo amor de Deus, não quero ser polêmico, como sugestão, eu também gostaria de ter assinado essa propositura, mas eu não tive conhecimento, talvez eu descompasse a correria do dia a dia. Mas uma propositura dessa envergadura seria muito bom, ao menos que todo vereador tem
o direito de assinar ou não assinar. Uma sugestão para essa Casa de Lei, eu, enquanto presidente, sugiro aos nobres que, quando tiver uma propositura, seja ela qual for, só como sugestão, eu gostaria tanto de ter assinado, mas está valendo, isso não diminui de forma nenhuma. Conceda. Pode assinar e agradecer a Vossa Excelência. Muito interessante isso. E agradecer aos outros vereadores também que não vieram, porque foi aprovado por unanimidade, né, os 9 vereadores, essa moção a Vossa Excelência. Mas, é tempo, será muito bem-vindo a sua assinatura. Que bom, obrigado, Antônio Carlos. E só voltando aqui, eu vi aqui rapidamente, e eu não quero ser cansativo, porque as horas já se avançam, e aí eu concordo, sou uma prova viva, o vereador Dalmir Guedes falou em relação às sentenças proferidas em relação à defesa dos animais, em que Vossa Excelência tem, na época, sentenciado aqui neste lugar, neste município. Importantíssimo, Dalmir, está correto, e aí eu acredito até que Vossa Excelência vai discordar de mim, nós tivemos aqui um projeto de lei, e todos os vereadores aqui sabem muito bem que uma Casa de Lei precisa prezar pela legalidade e a Constituição Federal. Mas o que estava naquele projeto era exatamente os fogos com o estampido, e o projeto de lei era exatamente, ficou 4-4, e eu, naquela oportunidade, desempatei votando a favor, para que não se soltasse mais fogos neste município, em que pese a Constituição Federal, o projeto fere. Mas eu fiquei tanto assim, pensando nos animais, pensando nas crianças recém-nascidas, pensando nos autistas. E aí apanhei muito. Mas, de qualquer forma, a intenção, o objetivo daquele projeto era proteger e dar mais conforto, vamos dizer assim. E a gente vê a Constituição, ela prevê no nosso país que nós temos que ter segurança, é só olhar andar pelo país, que nós temos que ter um transporte de qualidade, é só andar pelo país, uma educação de qualidade. Então, a Constituição Federal, ela preza, portanto, e às vezes na prática nem sempre ocorre. Mas essa é uma outra história. Eu quero, mais uma vez, doutor, parabenizar a Vossa Excelência e a sua família, que é a célula mãe de toda a sociedade. A família é a célula mãe de toda a sociedade. Parabéns, que Deus o abençoe e que possa ter uma noite feliz com esse título de cidadão ilhense. Muito obrigado. Parabéns, doutor Eduardo, pela homenagem que recebeu nesta noite. Obrigado, público presente. Peço ao senhor presidente que proceda ao encerramento desta sessão solene. Senhor presidente, só um minutinho, eu esqueci na minha fala de agradecer principalmente os funcionários que ajudaram nesse evento, a Thalita, a Silvana, a Mari, e principalmente o Alexandre, né? Que, se não fosse o Alexandre, já teria muita dificuldade de fazer esse evento. Né? Então, agradecer aí os servidores aí. Agora atenção aqui, a Thalita, a Silvana, a Mari e o Alexandre, que batalhou muito para que esse evento acontecesse. Muito obrigado a vocês. Só aproveitando para fazer aqui eu ia fazer na minha fala, mas a gente não consegue. Os funcionários do fórum gostam muito de Vossa Excelência, porque boa parte deles estão aqui. É sinal que o senhor é bem querido neste local. Bom, e não havendo mais nada a tratar, gente, eu agradeço mais uma vez, parabenizo a todos pela presença aqui nesse local, e em nome de Deus declaro encerrado a presente sessão solene.